Olá, o meu nome é Cláudio. Eu irei relatar uma experiência péssima que passei alguns meses atrás. Eu tenho 41 anos de idade e sou professor de filosofia. Sempre que alguém me contava uma história ou alguma lenda, eu geralmente não queria nem ouvir e evitava fazer perguntas. Até essa idade, eu nunca tinha visto ou sentido nada desse tipo. Mas essa paz estava com os dias contados. Tudo começou quando a minha avó veio a falecer e acabei herdando uma casa bem antiga. A casa era encantadora, mas havia um quarto, quase uma espécie de despensa, que a minha avó sempre mantinha trancado. Ela nunca deixou ninguém entrar lá e isso sempre me deixou curioso. Até que finalmente nesse dia eu consegui abrir o quarto proibido. Até então pensei que a minha avó apenas guardava antiguidades e por ciúmes não deixava ninguém mexer no que não deveria. O lugar era bem sombrio, com teias de aranha penduradas nos cantos. No centro havia uma caixa empoeirada e quando eu retirei o lençol, uma sensação de arrepio percorreu por toda a minha espinha. Era uma boneca de madeira tão realista que parecia estar me observando com seus olhos de vidro. Apesar dessa sensação ruim, passei mais alguns minutos por lá. Olhei retratos antigos, roupas e alguns objetos. Haviam fotos em preto e branco, aquelas bem antigas, de uma outra época, mas incrivelmente estavam conservadas. Decidi então tirar a boneca da caixa e levá-la para o meu quarto. Durante a noite, enquanto eu estava deitado em minha cama, eu ouvi um som sutil que vinha da boneca. Um sussurro suave, como se alguém estivesse cochichando. Olhei para a boneca e os seus olhos de vidro pareciam brilhar em meio à escuridão. Eu cheguei a pensar que fosse impressão da minha cabeça ou o reflexo de alguma luz, quando eu olhei rapidamente e tentei ignorar. Como eu falei, eu até evitava de ouvir falar sobre esses tipos de coisas e queria acreditar que fosse algo da minha cabeça. Talvez essa falta de conhecimento tenha feito eu demorar tanto até perceber realmente do que se tratava. As noites seguintes foram cada vez mais estranhas. A boneca parecia se mover por conta própria. Eu a colocava em uma prateleira e pela manhã ela estava em um outro lugar. Os sussurros se tornaram cada vez mais altos e perturbadores, e eu começava a ter pesadelos terríveis. Parecia até que a boneca estava me assombrando. Decidi então colocá-la na sala para ver se essas sensações ruins passavam, mas eu perdi o tempo. Elas continuaram do mesmo jeito. A partir do momento em que a frequência aumentava, eu me preocupava cada vez mais, até que eu tive a brilhante ideia de chamar uma colega para dormir naquele local comigo, pelo menos por uns dias. Ela, ao contrário de mim, gostava desses tipos de assuntos e era fã de lendas, mas ela nunca tinha passado por uma experiência dessa, pelo menos não que eu soubesse. Para ver se realmente era coisa da minha cabeça, eu resolvi não comentar nada. Tinha alguns quartos aqui e cada um dormiu no seu, e a boneca, logicamente, ficou na sala. Depois do jantar, conversamos um pouco e cada um foi para o seu quarto. Não demorou muito tempo e eu comecei a ouvir vozes, como se fossem da boneca, e estava vindo da sala. Em questão de minutos, a minha amiga deu um grito tão alto, tão aterrorizante e tão assustador, que eu fiquei assustado também. E após os gritos, ela entrou completamente suada, atônita, dentro do meu quarto, com seus olhos arregalados e ofegantes, que mal conseguia falar. Ela chorou muito e disse que não queria ficar mais nenhum minuto dentro da minha casa, pois, segundo ela, viu uma boneca de madeira se movimentando como se tivesse vida. A boneca ria e ia de um lado para o outro próximo à cama dela. Eu nunca vi um desespero daquele, nem no quarto ela quis mais entrar, e até nos dias de hoje ela tem pesadelos
com aquela cena que disse ter visto dentro da minha casa. E segundo ela, nem por todo o dinheiro do mundo ela voltaria nem na porta da minha casa. Como ela gostava dessas histórias, eu fui tentar conversar com ela para ver se tinha alguma saída, alguma luz para dar, porque naquele momento eu não tinha nem noção do que fazer e nem por onde começar. Naquela época, e hoje não está muito diferente, ela não quis nem papo comigo, disse que aquela casa tinha uma energia muito ruim e até me culpou por tudo e disse que nunca mais queria conversar comigo. De alguma maneira, a boneca tinha afetado mais a ela do que a mim. Eu tinha muito medo, mas o estado em que ela ficou foi horrível. Cada pessoa reage de uma forma diferente, e eu sei disso, mas a diferença na maneira como a boneca agiu em relação a nós dois chamou um pouco mais a minha atenção. Decidi pesquisar sobre a história da casa da minha avó e da boneca, e descobri que a boneca era uma relíquia da família, transmitida por gerações. Eu mal podia acreditar que de verdade a minha família teve algum tipo de maldição. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, talvez por medo ou para me preservar. A boneca era conhecida como a bonecada e diziam que ela estava amaldiçoada. Era uma espécie de receptáculo para os espíritos inquietos da família, e quem a possuísse era automaticamente atormentado por esses espíritos. Eu fui até a minha mãe. No começo ela ficou um pouco resistente, mas quando eu expliquei a situação que eu estava passando, ela se comoveu e contou. Ela disse que a minha avó, quando mais jovem, chegou a falar para as pessoas da família, mas ninguém deu muita bola e não se falou mais sobre isso. Desconfio que a minha avó se foi e possivelmente era assombrada até os últimos dias de sua vida. Hoje não tem como saber muito, mas se ela sofreu até o fim, possivelmente contribuiu bastante para ela ter ido logo, pois aquilo estava insustentável. Eu não aguentava mais. Durante o dia era mais tranquilo, mas bastava anoitecer. Além que eu já começava a sofrer por antecedência. Eu já começava todo aquele ciclo de horror. Desesperado para me livrar daquela maldição, eu tentei por várias vezes devolver a boneca ao quarto, mas ela se recusava a ficar por lá e continuava voltando para o meu quarto. Eu já não suportava mais aqueles sonhos e os pesadelos e a sensação de ser observado o tempo todo. Eu ainda pensei em tacar fogo naquela desgraça, mas sabe-se lá, se eu fizesse isso, talvez pudesse até piorar a minha situação. Por algum motivo diferente do que aconteceu com a minha amiga, aquela boneca só me assombrava. Eu fui em busca de ajuda e depois de muito procurar, eu acabei encontrando um especialista em paranormalidade. Em alguns lugares, são muito conhecidos também como rezadores. Essas pessoas são como a luz da vida de quem está passando por um momento desses. E detalhe, ninguém acredita em você. O especialista examinou a boneca e confirmou que ela estava realmente amaldiçoada. Disse que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar o espírito que estava preso na boneca e assim libertá-lo. Depois de ver que aquela loucura realmente estava acontecendo na minha vida, foi uma luta procurar no meio de uma família tão grande de quem seria o espírito que estava ali. Quase como uma terapia. Foi aí que eu tive uma ideia: tentar fazer algum tipo de contato com esse espírito. O especialista então me disse que para fazer isso sem saber poderia ser muito perigoso, mas naquela situação não tinha muito tempo a ser feito. Eu aceitei correr o risco. Com a ajuda do especialista, realizei o ritual para entrar em contato com aquele espírito aprisionado. Foi uma experiência aterrorizante. Para minha total surpresa, o espírito se revelou como a minha tetravó, que havia morrido em circunstâncias misteriosas. Ela me contou que estava presa na boneca por vingança, porque a família havia a acusado injustamente de bruxaria.
Com lágrimas nos olhos, eu pedi desculpas em nome da família e prometi ajudá-la a encontrar paz. O especialista conduziu o ritual para liberar o espírito e a boneca ficou inerte. Os pesadelos finalmente se cessaram e a boneca amaldiçoada agora estava silenciada. Finalmente eu pude voltar a ter noites de sono bem tranquilo. Eu aprendi que alguns segredos sombrios podem ser transmitidos através das gerações e que muitas das vezes a única maneira de romper uma maldição é enfrentar o passado e fazer o que é certo. Hoje em dia a boneca está trancada em um cofre, longe do alcance de qualquer pessoa. Mas de vez em quando eu passo perto daquele sótão durante a noite, eu juro ouvir um sussurro fraco, vindo de lá da onde ela está. Por um momento, eu sinto aqueles olhos de vidro daquela boneca me observando o tempo todo.